meninas, bom dia, boa tarde a todas, como é que vocês estão? Bom dia, estamos aqui para mais uma live, mais uma, né? Nossas lives temáticas de terças-feiras. Eu sei que tem gente aí que já me mandou mensagem falando que estava super curiosa para ver o nosso tema de hoje, né? Então, olha, eu quero dar as boas-vindas a todas vocês que estão por aqui hoje. Hoje o conteúdo é um conteúdo que parece um pequeno detalhe, mas vocês vão ver que quando a gente aprende a usar e a refinar o olhar para esse detalhe, muda completamente o nosso visual. Vai ajudar muito vocês nas próximas escolhas, tá? Então, assim, para quem tá aqui pela primeira vez nas nossas lives, eu sou a Ana Vieira do Na Essência da Moda e a nossa missão aqui no Na Essência da Moda é ensinar mulheres a estarem bem vestidas e seguras todos os dias. Ana, mas o que é isso? Todos os dias? Sim, a ideia aqui é trazer para vocês informação, né? Eu sou consultora de imagem, trabalho na área de moda há mais de 25 anos, né? Já trabalhei em todas as áreas da área têxtil possível, desde desenvolvimento de produto, modelagem, estilo, enfim, tudo que tem a ver com a construção de um produto e com o servir dele no nosso corpo. Então, hoje meu trabalho como consultora de imagem é trazer para vocês informações e conhecimento. Para quê? Para que você consiga ir para uma loja, escolher uma peça correta para o seu corpo, né? Para que você consiga identificar aquilo que te faz bem, né? Na vida real, no dia a dia. E não só quando, eu tenho um casamento, então agora eu vou numa costureira fazer um vestido especial, vou fazer uma peça especial, vou comprar uma roupa especial. Não, a gente pode sim estar bem vestida todos os dias com a nossa verdade, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer se ver aí no espelho. Então é aqui, todas as semanas, a gente tem conteúdos novos todos os dias lá no nosso perfil, na Essência da Moda. Temos a nossa live semanal de todas as terças-feiras, que em breve vai ter mais alteração, vai vir mais lives aí pra vocês. Por quê? Porque eu acredito que esses conteúdos são conteúdos mais profundos, né? Quando a gente coloca lá o conteúdo no Instagram, os nossos Reels, a gente tem a limitação do tempo para aprofundar nos temas. Mas aqui não, né? Uma vez por semana a gente aprofunda num tema, normalmente questões que eu vejo que são muitas dúvidas lá das nossas alunas do Essência do Estilo, né? Que vão dentro dos nossos encontros ao vivo, vão tirando as dúvidas. E a questão da cintura é uma questão que vem sempre, né? Então, quantas vezes você já comprou uma calça linda, né? Você vai lá, compra a calça, às vezes compra pela internet, e aí depois você veste. Você até quer se forçar a gostar dela, porque é cintura alta tá super na moda, né? Mas você põe no seu corpo, parece que tem algo estranho, você não sabe identificar o que é, né? Você até quer gostar da peça, você acha ela linda, você viu na loja, você experimentou, na loja a gente achou tudo bonito, né? Na loja encaixou no corpo, aquele espelho tá super adequado, a luz tá maravilhosa. Aí a gente chega em casa, quando a gente prova de novo, aí às vezes as surpresas acontecem, às vezes muito positivas e às vezes nem tanto, não é? Então às vezes a gente olha para aquela calça, chega em casa, coloca a calça e fala assim: o problema não é a calça, o problema é meu corpo. Ai, tá vendo? Não vou colocar mais nada, não adianta ficar comprando coisa nova, porque meu corpo não aceita, né? Sempre a gente leva a culpa da questão pro nosso corpo, para nós, tudo ali vai colocando dentro de nós. Então, hoje eu quero te mostrar como esse pequeno detalhe, que é a altura da cintura, pode transformar a forma como você se enxerga, tá? E aí o que acontece? Essa altura da cintura que eu vou falar aqui pra vocês pode ser tanto para calça quanto para saias, para qualquer parte de baixo que você venha aí consumir, tá? Então é uma informação que vai valer para vários produtos que vocês falam, tá? Então vamos começar. Antes da gente começar falando e mostrando, vou mostrar visualmente para vocês a diferença que dá entre uma e outra e falar dos corpos. O que eu quero falar? É que a cintura, ela é um ponto técnico que a gente fala dentro da consultoria, mas que parece muito pequeno, porque às vezes você fala assim, é uma questão de 2 centímetros. Por causa de 2 centímetros, não vou ir lá trocar a calça, né? Vou ficar com ela mesma, mas ele muda completamente a forma como o nosso corpo é percebido visualmente, tá? Por quê? Porque ela mexe diretamente com as proporções do nosso corpo,
né? Ela pode alongar, ela pode encurtar, ela pode equilibrar, ou então ela pode distorcer a nossa silhueta. Então, esse é o poder que a gente tem nas mãos quando a gente sabe sobre qual cintura a gente vai escolher aqui pro nosso corpo, tá? E o mais importante, ela também vai interferir na nossa sensação de conforto, de estilo, né? É aquilo que eu falei no começo, você olha e fala assim, tem alguma coisa estranha? Então, um pouco por aí que ela vai interferir, tá? E agora eu quero, antes de falar pra vocês, falar um pouco sobre o mundo e essas questões das cinturas, porque a gente vê muitos vídeos falando sobre a questão da cintura baixa, da cintura média, da cintura alta. Eu vou falar ali um pouquinho das duas principais e vou falar da cintura baixa mais no final, para que vocês possam entender qual é o impacto que ela tem no nosso corpo, tá? Mas nos anos 2000, 90, 2000, a gente viu o auge da cintura baixa, né? A cintura baixa saiu rodando, eu lembro muito bem da cintura baixa. E depois, logo a seguir, começou a vir aquele que a gente chama de império da cintura alta, né? Todo mundo de cintura alta. Então você vê hoje as adolescentes agora estão começando a tentar fazer voltar a cintura mais baixa. Mas até pouco tempo atrás as adolescentes não podiam ver nada com cintura baixa, tudo cintura alta, né? E agora, para nós que já estamos mais dentro da maturidade do nosso corpo, a gente vai vendo aí o retorno da cintura média, que é uma cintura que favorece muitas silhuetas, tá? Embora ela gere insegurança, aquelas mulheres que se acostumaram a usar cintura alta sempre, acabam tendo um pouco de receio de usar a cintura média, mas muitas vezes ela vai ajudar sim a fazer esse equilíbrio do corpo, tá? Então o que eu quero mostrar pra vocês nesse ponto, falando sobre isso, que a tendência ela é mais cíclica, mas o nosso corpo não, tá? Então o que você precisa fazer sempre, quando você for em busca de uma novidade, e assim, eu adoro ver informação de moda, eu adoro ver os desfiles, ver o que está acontecendo, ver o que as lojas estão lançando, qual produto, quais cores. Eu acho que isso é tudo maravilhoso, é um mercado em andamento e que traz aí muita informação, uma ferramenta muito importante que é o vestir. Mas aquilo que vai para o seu corpo, aquilo que entra no seu guarda-roupa, o que acontece? É você que decide. Então, quando você tem esse conhecimento de saber exatamente aquilo que funciona para você, não é qualquer peça linda, qualquer vitrine que vai fazer você sair comprando, tá? Então, muitas vezes eu olho uma peça, eu acho a peça maravilhosa, admiro, mas eu olho e falo assim, não é meu estilo. Ah, isso aqui não é pra minha silhueta, não faz parte, não vai me valorizar. Eu posso até achar lindo aqui, mas eu vou colocar no meu corpo e não vai funcionar igual pra ela, né? Você vai lá e olha uma influencer, ela tá linda naquela calça de cintura baixa. Aí você coloca, você não entende por que em você não fica bom. E aí a culpa é o seu corpo. E não é bem assim. Aquela peça não foi feita para aquele tipo de silhueta. Aquela modelagem não valoriza aquele tipo de silhueta. Tá? Então você não precisa trazer todas essas inseguranças como culpa exclusiva aí do seu corpo. Você tem que fazer as boas escolhas que resultem com ele, tá? Então, quando você começa a entender as proporções dele, quando você se olha mais vezes no espelho, quando você consegue entender, né, como é que é o tamanho do seu tronco, vocês já vão ver já na prática, mas o tamanho do seu tronco, o tamanho das suas pernas, onde é que está a sua cintura, né, se a sua cintura é mais fina ou mais grossa, quando começa a entender as proporções do seu corpo, e você vai fazendo teste, vai experimentando, vai aprendendo, né, vai buscando conhecimento a respeito disso, a tendência não vai guiar a tua escolha. O seu corpo vai guiar as tuas escolhas, tá? Além do seu corpo, a sua rotina, o seu estilo de vida, a sua personalidade, né, que vai trazer aí o seu estilo pessoal. Então, tudo isso vai conversar com aquela roupa que você veste. Então, antes de você seguir qualquer tendência, você tem que perguntar o quê? Essa peça aqui é boa pro meu corpo? A modelagem dela vai me fazer sentir bem? Ou eu só acho que ela é linda e vou sair colocando qualquer coisa que me oferecem por aí. Para começar, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu sempre trago para vocês aqui, para quem já me acompanha há mais tempo, já viu esse slide. Aqui são os 5 biotipos físicos que a gente trabalha na consultoria de imagem e que nos orientam como ferramenta, tá? Seja das minhas alunas lá do Na Essência do Estilo, onde a gente fala de modelagens, tecidos que favorecem, seja também para guiar as escolhas de tamanho de peça, daquilo que a gente quer disfarçar, valorizar. Então, esses são os 5 biotipos físicos. Mas hoje eu não vou falar sobre eles. Eu só trouxe essas imagens para mostrar o que para vocês? Que nós temos diversos tipos de corpo, de silhuetas. E também nós temos, cada uma,
tem um tamanho de tronco, um tamanho de perna. Cada uma tem a cintura em um lugar específico. Nós não somos todas um verdadeiro padrão, tá? Por isso que a gente sempre fala na consultoria que quando a gente faz uma consultoria, quando você faz lá os nossos cursos, você não vai sair padronizado, igual todo mundo, cheia de regras. Não é essa a ideia, de maneira nenhuma. Ao contrário, a ideia é te dar ferramentas de conhecimento para que você escolha o que é melhor para o seu próprio corpo, tá? Então, considerando isso, considerando que a gente tem diversos corpos, diversos tamanhos de tronco e pernas e cinturas, o que a gente vai seguir? Pera lá. Tá aqui. Então, o que acontece? Eu vou começar falando quando a gente pega, vai fazer um diagnóstico visual para a gente descobrir se a cintura alta ou média valoriza mais você, tá? Então, agora que você já entendeu que se você tiver um olhar automático não vai funcionar, como é que eu faço então, Ana, para descobrir se a cintura alta ou média vai me ajudar? Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês umas imagens que eu gerei, tá? As imagens com a mesma roupa, só mudando o modelo da calça, para mostrar o quê? Como é que visualmente, muitas vezes a gente não vai fazer isso, né? A gente não vai conseguir experimentar a calça, colocar do lado e olhar para nossa própria foto dessa forma. Então a gente não enxerga esses detalhes que a gente vai conseguir ver agora. Mas ao fazer isso, ao você ter esse momento aqui, essa live, esses conhecimentos, você vai conseguir ter esse outro olhar novo aí para você na hora de escolher, tá? Então olha só, essa primeira do lado esquerdo que a gente tá vendo, ela é uma cintura, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, tô vendo que no Instagram tá pequenininho, acho que agora tá melhor. Essa aqui do lado esquerdo, ela é uma calça de cintura média, tá? Então vocês conseguem ver que quando a pessoa, ela tem o tronco, né? Como é que você vai fazer? A primeira coisa que você precisa observar é a sua silhueta. Você precisa observar o comprimento do seu tronco e o comprimento das suas pernas. Então você vai no espelho, vai anotar lá, meu tronco mede tanto, minhas pernas medem tanto. E aonde está a curva natural da sua cintura? Então, a curva natural é o que? A sua cintura, ela está no seu ponto mais fino aí do seu corpo, do tronco, entre o seu quadril e o seu ombro, tá? Tem algumas mulheres que vão ter o biotipo que a gente chama de retângulo ou reto. O que acontece? Esse biotipo quase que não consegue sentir uma cintura, né? Que ela tem uma diferença muito pequena de medida entre ombro e quadril. Mas mesmo assim você consegue pôr a mão na cintura, você sabe onde é que é a sua cintura. Então você vai ter ali em que altura ela tá essa cintura, tá? Então o que vai acontecer? Se o seu tronco, se a medida do seu tronco for muito curta, for mais curta que as pernas, se você usar uma cintura alta, o que vai acontecer? Ela vai achatar você visualmente. Ela vai encurtar muito essa região do tronco. Então a cintura alta, ela tem o poder de alongar nossas pernas, mas de encurtar o nosso tronco. Então toda vez que a gente for usar uma cintura alta, a gente tem que entender se o nosso tronco carrega aquele tipo de cintura, tá? Então, você mede isso, primeiro passo, tá? Primeiro passo do exercício, medir seu tronco, medir sua cintura. Ah, eu tenho o tronco do mesmo tamanho das minhas pernas. Ok, então você tem uma silhueta que a gente chama de equilibrada, tá? Então aí vai ser uma escolha, uma decisão dependendo da sua altura. Mas eu não tenho, a maioria das mulheres não tem, tá? Tem uma diferença entre o tronco e as pernas. Então qual é essa diferença? O seu tronco é maior ou suas pernas são maiores? Da onde é que você mede o seu tronco? Você vai medir da ponta aqui da seta, vocês estão vendo essa seta verde? Da ponta da seta até a altura do seu quadril, tá? Mais ou menos ali na virilha. É a medida do seu tronco. E depois, daqui para baixo, da virilha até a ponta lá do pé, do ossinho, que a gente tem lá embaixo, vai ser as suas pernas. Então, com essas medidas, você já sabe se você tem um tronco mais longo ou uma perna mais longa, tá? Se as suas pernas forem mais curtas, a cintura alta pode ajudar muito a alongar a sua silhueta. Então, vamos supor que você seja uma pessoa que tem a estatura baixa, então você quer sim parecer mais alta, quer valorizar. O que você vai fazer? Você vai medir lá o seu tronco e sua perna. Seu tronco é maior do que a sua perna, então você quer alongar. A hora que você usar uma calça de cintura alta, você vai se sentir mais alongada, você vai se sentir mais alta, você vai trazer um equilíbrio aí para o seu corpo. Já se o seu tronco for muito curto, mais curto que as suas pernas, o que vai acontecer? Vai ficar a calça quase colada, parece que você quase não tem a parte de cima do tronco.
Então, nem sempre a cintura alta é boa para todas as mulheres, tá? Então, eu vou dar outros exemplos aqui. Deixa eu ver se tem alguma... Então, imagina que você... aqui, ó, vocês conseguem ver visualmente a diferença? Olha só, deixa eu aumentar essa foto aqui. Olha aqui, são poucos centímetros, mas o nosso corpo muda completamente. Então, se por exemplo, você tem aqui, como essa mulher, que ela tá um pouco mais equilibrada e ela quer alongar, e ainda mais com essa cor de sapato que ela colocou, ela alongou completamente. Estão vendo? Conseguem entender? Tá? Esse é o mais importante. Então, assim, mais importante, muito importante, a gente descobrir nossa silhueta, os biotipos físicos e tudo isso. Somado a isso, quando a gente entra nos detalhes, lá na consultoria, quando a gente entra nos detalhes lá do nosso curso, a gente entra nos detalhes desse tipo de medida, nosso tronco e nossas pernas. Então, eu vou dar um exemplo. Se você tem um busto muito volumoso, tá? A cintura alta, o que pode fazer? Ela pode quase que colar ali no seu busto, vai criar um bloco, né? Um bloco único de visualização. O que vai acontecer? Ele não vai modelar a sua silhueta. A cintura alta vai acabar por te prejudicar. Então, não é automático que você tem, eu quero alongar, então vou usar uma cintura alta. Não é assim que funciona, tá? Se você conseguir equilibrar e colocar, de repente, uma cintura média, você vai sim ter um alongamento das suas pernas, mas você também vai deixar o seu tronco aparecendo, o que vai causar o quê? Um equilíbrio, tá? Mais uma foto aqui pra gente ilustrar. Aqui eu trouxe as diferenças, ó. A do lado esquerdo é uma cintura média, a do meio é uma cintura baixa, tá? E a última é uma cintura mais alta. Depois vocês vão me dizendo ali qual que vocês preferiram visualmente, tá? Mas vocês viram que a cintura baixa, dentro da mesma mulher, ela encurta totalmente a silhueta? A cintura baixa, ela acaba por prejudicar bastante o alongamento da nossa silhueta, entre outros pontos. Mas o principal deles é que ela achata totalmente. Então, se você é uma mulher que tem estatura baixa, e você vai lá e coloca uma cintura baixa, uma calça de cintura baixa, você vai parecer mais baixa ainda. Se você não se importa com isso, não é algo que te incomoda, tá tudo certo, tá? Aqui é uma intenção. Quando a gente sempre fala dentro da consultoria, dentro do curso, que a gente se veste com intenção, significa isso. Significa que a intenção do quê? Eu tenho a intenção de alongar, eu tenho a intenção de transmitir uma imagem mais alongada, ou com estilo mais elegante, ou com estilo mais casual, enfim, com todas as ferramentas que a gente tem aí. Mas vamos falar aqui especificamente da calça. Vocês viram como a da esquerda, ela deixou mais equilibrado? Ela deixou o tronco equilibrado, deixou a perna alongada, e ela ficou com uma silhueta muito mais elegante, muito mais refinada? A cintura alta também ficou bonita, ok, mas se você tiver aqui um tronco muito curto, ela acaba por prejudicar aqui o seu tronco, tá? Então, deixa eu ver, tem mais um? Aqui eu tenho algumas imagens, vou trazer pra vocês algumas imagens de estilo que que eu andei buscando aqui pra mostrar pra vocês. Então, olha só, essa mulher, essa modelo, ela tem um tronco bem longilíneo, né? Uma mulher bem longilínea, que tem um tronco, umas pernas mais longas, que aparentemente tem um tronco e uma perna equilibrada, pernas mais alongadas. Então, ela usando a cintura um pouco mais alta, ela vai alongar ainda mais as pernas, tá? E quando você utiliza essa calça mais curta e deixa a perna à mostra, se você é alta, você consegue alongar. Se você é baixa, ao contrário, ela vai acabar cortando a sua silhueta, tá? Olha aqui outro que bacana. Olha esse aqui, ficou muito bonita. Vocês viram? Ela colocou uma cintura não tão alta, uma cintura mais média, né? Conseguiu deixar o equilíbrio entre o tronco, as pernas, usou um sapato aqui no tom nude, né? O tom mais próximo da pele. Então deixou esse look completamente equilibrado e tá muito bonito, muito elegante. Tá vendo? Então não é só, eu preciso entender, o meu corpo não aceita nada. Aceita sim, é só uma questão da gente entender como é que funciona. Quero voltar aqui nessa imagem da cintura baixa, porque eu quero contar pra vocês o seguinte. Por que a cintura baixa não veio nem pro título aqui da live, né? Por que a gente aqui na live colocou cintura média ou cintura alta, né? A cintura baixa, na maioria dos casos, ela mais atrapalha do que ajuda a sua silhueta, tá? A cintura baixa foi a tendência, né? Como eu falei no passado,
agora há pouco, nos anos 90, anos 2000, e ela foi pensada com um padrão de corpo muito específico, que naquela época era super na moda. Vocês lembram daquelas modelos super magras, né, andrógenas, que estavam nas passarelas muito altas? Então ela foi pensada para um corpo de uma mulher, de uma barriga chapada, né, quadril super estreito e o tronco longo, né? Então ela vai criar um corte muito fino no ponto mais largo do corpo. Então o que acontece? Isso vai interferir diretamente na percepção da sua silhueta. Eu até trouxe aqui, acho que é essa, olha aqui, ó. Essa é uma imagem da Victoria Beckham, que tem esse corpo longilíneo. Vocês conseguem ver como a cintura baixa, ela recorta o corpo dela. Eu até trouxe essa imagem onde ela tá aqui com uma cor mais clara de roupa e com cinto preto, que é justamente para mostrar aonde tá esse recorte. Vocês viram? Na parte mais larga do corpo, a gente faz um recorte na silhueta. Então, se você não tem aquele, como que fala? O corpo longilíneo, o tronco maior, o que vai acontecer? Mesmo ela sendo uma pessoa mais longilínea, olha só como encurtou as pernas dela, como deixou ela com um aspecto mais achatado. Vocês conseguem ver? Eu sempre trago várias imagens dela com fotos onde ela tá muito mais longilínea, com calças que favorecem muito mais. Mas essa aqui, olha aqui como corta de uma forma que não fica visualmente bom, tá? Olha aqui, olha, ao contrário dessa, uma cintura um pouco mais alta, vocês podem ver, ela tem um tronco maior nesse caso, ela tem a perna também na medida, olha só, a cintura alta fica super bem, alonga bastante a silhueta, aumenta o tamanho da minha perna. Então você tem que parar para pensar o seguinte: o que eu quero da minha imagem, né? O que eu quero da minha imagem? Por quê? Porque essa cintura baixa aqui, o que ela vai fazer? Ela vai encurtar visualmente as pernas, ela vai dar a sensação de que a peça está sempre caindo, dá essa impressão toda vez que uma pessoa está com uma calça de cintura baixa, tá? Ela expõe as áreas, muitas vezes ela não é nada confortável no movimento, porque o que acontece? A cintura, né? É muito comum quando a gente está com a calça na cintura média, a cintura no lugar, o que acontece? Ela não se apoia naturalmente na cintura, ela está no quadril, que não é um ponto de apoio natural. Então o que acontece? Parece que ela tá sempre caindo, ela expõe áreas que a gente às vezes não quer, então você vai sentar, causa aquele desconforto, aparece. Enfim, é uma peça muito difícil de você sustentar se você não tiver esse corpo adaptado para isso, tá? Então não favorece a sustentação e nem a nossa segurança aí no dia a dia. Então o que acontece? Se você gosta, e é claro que existem mulheres que se adaptam bem a esse modelo, né? Principalmente como mulheres mais longilíneas, mas dentro da realidade da maioria das mulheres que a gente atende, que estão dentro do curso, que me mandam aí as mensagens, a cintura baixa não favorece nem o conforto, nem o equilíbrio visual e muito menos a autoconfiança, tá? É por isso que nesse processo de você descobrir o que realmente te valoriza, sei, dentro da cintura média, dentro da cintura alta, eu recomendo que a cintura baixa não seja o seu ponto de partida, tá? Se mais pra frente ela for fazer sentido pra você, pro seu estilo, pro seu dia a dia, ótimo. Mas começa partindo do quê? De algo que vai te oferecer estrutura, presença, que vai te dar liberdade de movimento, tá? Uma outra coisa que é importante pensar na cintura alta, que eu tenho aqui, o que acontece quando a gente pensa na cintura alta ou na cintura média? Pense também no seu estilo de vida, naquilo que você vai fazer todos os dias, né? Considera como é que é a sua rotina. Por quê? Porque ela não vai impactar só no visual. Vou te dar alguns exemplos que a gente nunca para pensar, mas que são detalhes que vão fazer a diferença aí no dia a dia. Se você passa o dia inteiro sentada, tá? Você passa o dia inteiro, por exemplo, no escritório, dirigindo, em reuniões, o tempo todo sentada. A cintura muito alta, ela pode apertar, ela pode ser incômoda, ela pode te fazer sentir mais presa, tá? Então, além de você pensar no equilíbrio, pensa assim, como é que vai funcionar isso aqui no meu dia a dia? Tem mulheres que compram aquela calça cintura bem alta em alfaiataria, que são aqueles tecidos mais estruturados, né, que não tem tanta elasticidade, e aí quando elas vão trabalhar o dia inteiro, fica muito desconfortável, fica mesmo, porque não é a realidade do dia a dia, né? Agora, se você quer uma peça mais estruturada, né, você, por exemplo, tá um pouco acima do peso, você tem o biotipo oval, tem um pouco mais de abdômen e você quer estruturar, quer passar uma imagem um pouco mais firme,
Você pode, de repente, encontrar uma cintura um pouco mais alta, tá? Ela com bom corte vai trazer a firmeza, vai dar presença visual, né? Então, você tem que pensar tudo isso. Primeira coisa, como é que é a minha proporção física? Isso vai impactar diretamente. Depois, como é que é meu estilo? Eu vou usar essa peça aqui aonde? No dia a dia? Vou trabalhar com ela? O que eu quero? Qual é a imagem que eu quero construir com ela? É uma imagem mais poderosa, de impacto, de presença? Então eu vou caminhar mais para uma cintura alta. Não, eu quero trazer algo que me dê conforto, que eu esteja bem equilibrada e que me dê conforto. Então, de repente, eu vou caminhar ali para uma cintura média, dependendo aí da sua proporção. Então, você percebe que isso é algo seu, exclusivamente seu, e que com essa informação você consegue partir para escolhas muito melhores aí do que eu te oferecem, né? Hoje você entra aí numa loja de departamento, tipo Riachuelo, Zara, Lojas Renner, qualquer uma, você tem aquelas mesas e mesas de jeans, né? E aí você não sabe nem por onde começar. Qual calça que eu vou comprar? O que fica melhor pra mim? É difícil mesmo no dia a dia, né? Mas o que acontece? Quando a gente acerta e entende aquilo que funciona, você vai direto naquela peça. Você vai ver que você vai parar de gastar dinheiro com peças que não vão fazer sentido nenhum pra você. Tenho mais imagens aqui, ó. Essa eu já mostrei. Olha aqui os shorts, por exemplo. Vocês viram que ela tem um corpo mais longilíneo, né, mais magro, então ela colocou ali uma cintura alta que alongou a silhueta dela. Mas se fosse uma mulher que tivesse, por exemplo, um busto mais cheio, mais farto, o que acontece? Ela ia acabar quase que encostando no busto, né? Fica com um visual muito, muito estranho, vira um bloco, né? Como eu falei ali no começo. Então, qual que é o shorts que eu tenho que colocar nesse caso pra mim? De repente, uma cintura média. Vai te valorizar muito mais. Depende do seu corpo, tá? Outro visual aqui, esse que eu já mostrei também. Olha que linda, né? Então, a questão aqui é como eu quero me apresentar pro mundo. Aqui eu mostrei. E aqui, olha essa foto que bacana também, ó. É uma cintura um pouco mais alta. Ela colocou uma blusa em decote V, que é um decote que alonga muito também. Já coloquei lá nos meus conteúdos. Então, se você quer alongar, o decote V também ajuda. Então, de repente, uma calça com uma cintura um pouquinho mais alta, um decote V, vai te dar esse efeito alongador aí no visual também. Então, são detalhes técnicos nas peças que você vai olhando, vai conseguindo entender aquilo que faz sentido aí pro seu corpo. Tá? Que mais aqui? Alguma pergunta, meninas? Alguma dúvida? Já sabem? Já sabiam dessa informação? Já sabiam como é que era? Né? O que é o mais interessante aqui de tudo isso? É que o ideal é você começar escolhendo uma cintura que organiza o seu corpo, tá? Que respeita a sua rotina, então que você consiga ir olhando, fazendo aquilo que faz sentido e não somente assim, não, eu tenho que comprar a cintura do momento, né? Às vezes a gente até se sente mal, né? Tá, tem que comprar aquela cintura que tá no momento. Deixa eu ver aqui quem que colocou. Eu gosto de cintura média. Eu também gosto, né? Nani, olá, Nani. Eu gosto de cintura média também, muito. Ela equilibra muito, tá? Prefiro a cintura média do que a cintura alta. Já usei durante o tempo a cintura alta. Tinha essa questão de achar estranho. Depois, com o tempo, fui entendendo, fui percebendo e medindo. E aí eu cheguei numa cintura que hoje eu não abro mão, uma cintura média, que faz a diferença aí no meu dia a dia, tá? É uma cintura que fica muito mais tranquila para os diversos tipos de corpos. Se você está num lugar assim, não sei o que fazer, não tenho tempo de experimentar, a média tem muito mais probabilidade de te valorizar do que qualquer outra delas, tá? Assim como quando a gente vai pensar nos modelos de calça, né? A gente fica assim, wide leg, flare, pantalona, qual que eu escolho, né? Qual que eu vou? Eu falo assim sempre, não sabe onde ir, precisa de uma calça? Vai na reta. A calça reta, cintura média, é uma calça que provavelmente vai valorizar praticamente todas as silhuetas, todos os tipos de corpos, tá? Mas agora é o seguinte, eu quero saber o seguinte, vocês já sabiam como é que faz? A Fabiana falou que também gosta da cintura média total, Fabi. Vocês já conheciam essa história das proporções do tronco com as pernas?
Quando vocês forem escolher, por exemplo, uma saia, mesma coisa, tá? Mesma coisa das saias. A gente quer uma saia de cintura alta, uma saia de cintura média, tá? Então, sejam criteriosas nas escolhas, tá? Você já entendeu aqui, você tem que observar como realmente muda visualmente o seu corpo. A roupa é o nosso primeiro sim ou não do dia. Vocês sabiam? Primeiro sim ou não, né? A gente levanta, o despertador toca, muitas de nós não tem nem opção. Tocou, levanta, não é? Aí, qual é a nossa opção? Nossa primeira opção do dia é a nossa roupa, né? Toda manhã, quando você escolhe uma roupa, você está enviando uma mensagem para você, para o mundo. Então, muitas vezes essa mensagem pode até ser inconsciente. Ah, eu tô tentando disfarçar. Ai, hoje eu tô com uma vontade de sumir, não quero mais nada. Hoje eu não queria nem ir, né? Hoje eu não queria nem ir pro meu trabalho. Ah, essa blusa serve, então vai ela mesmo, né? Mas quando a gente começa a escolher intencionalmente, e é isso que a gente fala tanto nos conteúdos, vestir com intenção, quando você pensa naquilo que vai valorizar e naquilo que vai valorizar aquilo que você quer, aquilo que vai disfarçar a parte do corpo que não te deixa tão confortável, ou aquilo que vai. Eu sempre gosto muito, dentro das minhas clientes e das minhas alunas, de falar sobre o que a gente quer valorizar, muito mais do que o que a gente quer disfarçar. Porque quando a gente consegue valorizar muito aquilo que a gente gosta, a gente até esquece do restante que incomoda. Esquece mesmo. Então, assim, você começa a se ver diferente, né? Afeta diretamente a sua postura, a sua confiança, a sua presença, tá? Então, essa altura que eu mostrei hoje, todo esse conteúdo de hoje, pode parecer um detalhe técnico, um detalhe de 2 centímetros, muitas vezes 3, depende aí da altura da cintura, mas ela vai interferir como você se sente no seu corpo dentro da roupa, né? Quando ela encaixar, todas as vezes que você for ir no shopping hoje, comprar uma peça, escolher, encaixou ali na sua cintura, você vai ver que tudo vai ficar muito mais fácil. Vai ficar mais fácil, tá? Você vai parar de ficar olhando no espelho, procurando defeito. Onde é que tá o defeito? Não, encaixou. Encaixou do jeito que eu quero. É isso que eu preciso pra mim, tá? E aí você vai perceber o quê? Que o problema nunca foi com você, né? O problema é que você tava usando a roupa errada no corpo certo, tá? Então, 90% das mulheres que vêm conversar com a gente, que estão com as autoestimas baixas, elas acham o quê? Que todo o mercado, todas as lojas estão oferecendo as roupas certas e que elas estão com o corpo errado. Ah, o meu corpo não tem isso, o meu corpo não tem aquilo, o meu corpo não tem aquilo. Não. O mercado te oferece várias opções. Então você tem que encontrar aquela que faz sentido para o seu corpo, para o seu visual, para o seu estilo. Por isso que você começa a ser muito mais criteriosa nas escolhas. Você começa a ter mais cuidado, você começa a falar assim, não, saber falar os nãos. Isso não é pra mim. Isso sim é pra mim. Olha, eu vou investir nessa peça um pouquinho mais, mas eu sei que essa peça aqui vai durar muito tempo pra mim. Né? Faz muito sentido. Você vai ocupar o seu lugar com muita leveza todos os dias, sem ficar se preocupando com o que as pessoas acham, se você tá na moda, se você não tá na moda. É tudo isso que acontece, tá? Vai fazendo muita diferença, né? Então, pensa sempre nisso. O mercado oferece aquilo que você vai colocar para dentro da sua casa, dentro do seu armário, é você que decide. Não esquece disso, tá bom? Não esquece disso mesmo. Tinha até uma frase aqui que eu trouxe para vocês, quer ver? Cadê aqui minha frase? Tinha anotado que eu achei demais essa frase. Aqui, ó. O perigo é a gente copiar sem nenhuma conexão. A gente copiar uma influencer. E assim, tá tudo bem. Lá no nosso curso a gente ensina as meninas a montarem a sua própria pastinha, às vezes a ver as referências, a escolher, a olhar pro mercado. Mas tudo acontece o quê? Depois que elas se conhecem. Depois que elas entendem aquilo que elas precisam. Aí a gente vai buscar referências que fazem sentido. Então, quando a gente começa a copiar sem considerar o que a gente precisa, o que o nosso corpo é, esse é o grande risco, tá? O que funcionou para outra pessoa, com outro corpo, com outra energia, com outro estilo de vida, né? Com outra realidade, com outro tipo de trabalho. Então, não é o que funciona para você, tá? Então, vamos parar de normalizar que a gente tem que ser igual a isso, igual aquilo. Vamos ser igual àquilo que a gente deseja ser todos os dias. É isso que é o mais importante. É isso que eu vou buscando aqui todos os dias com todas vocês que estão por aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tudo bem, meninas? Vocês viram que diferença?
Olha, quero dizer para vocês que todas as terças-feiras, para quem já está me acompanhando aqui há um tempo, tô aqui trazendo mais referência, mais informação, né? Mais conhecimento. Eu acredito que a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, ela muda com base no conhecimento que nós temos. O conhecimento liberta, né? Liberta a gente de fazer escolhas erradas, liberta a gente de gastar um dinheiro que a gente não precisa. Muitas vezes, a primeira coisa que a gente faz lá no Essência do Estilo o que eu falo vai fazer compra dentro do seu próprio armário. A primeira compra que você tem que fazer é dentro do próprio armário que você tem aí hoje, das coisas que você tem aí, tá? Então, esse é o mais importante. Então, quero agradecer muito o dia de hoje. Se você sentiu que você está pronta para mergulhar mais fundo, em breve eu vou ter novas turmas lá no meu curso Essência do Estilo. É um curso muito interessante, onde a gente faz um mapa de tudo, desde o seu biotipo físico, o seu estilo pessoal, a sua coloração, as cores que te valorizam, até montar o seu armário cápsula. É todo o caminho aí para você construir, para que o seu dia a dia seja mais fácil, gaste menos dinheiro, consiga combinar tudo que está no seu armário. Enfim, é um processo de reencontro com a sua identidade, tá bom? Para te ajudar na sua imagem e no seu dia a dia principalmente, tá? Então, se você tem interesse, lá no link da bio tem a lista de espera. Em breve a gente vai anunciar novas oportunidades, novas matrículas. Nesse momento o curso ainda está fechado, mas põe lá seu nome, que você vai ter as informações, vai receber nos e-mails e vai saber de tudo que acontece aqui com a gente, tá bom? Então tá, então por hoje, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Espero que vocês tenham gostado muito do conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês levem essas informações na próxima compra, tá? Ouve tudo isso, usa, põe em prática, abre seu armário nesse final de semana, olha lá, vê as peças que fazem sentido, experimenta de novo. Sabe aquela calça que você tem dúvida? Experimenta de novo, experimenta e fala assim, ih, será que tá bom? Será que é essa cintura que eu tenho? Vai lá, mede o seu tronco, mede suas pernas, faz essa medição e leva essa informação sempre que você for buscar algum produto, tá bom? Agradeço a presença de todas vocês por aqui, muito obrigada. Espero que terça-feira que vem estejamos juntas de novo para mais um conteúdo. Se você tem alguma dúvida, alguma questão aí que tá te incomodando, manda pra gente, de repente vai virar um conteúdo de uma live aqui para você, resultar em tirar as dúvidas de muitas mulheres. Se você gostou dessa live, dá um like, não esquece de deixar seu like e de compartilhar com as amigas, tá bom? Vai fazer toda a diferença aqui pro nosso canal, para que a gente continue a trazer cada vez mais informações para vocês, tá bom, meninas? Muito obrigada, uma ótima semana a todas, um beijo!